E aí pessoal, aqui é a Gaia e neste vídeo eu quero falar sobre um dos meus RPGs favoritos, que eu acho muito interessante, e que foi o primeiro RPG que o Cellbit usou nas suas lives de RPG. Porque, pra quem não sabe, ele já utilizou 3 RPGs diferentes. Na Desconjuração ele usa um RPG, no Segredo da Floresta ele usa outro, que é o chamado de Cthulhu, e no seu primeiro, que foi a Ordem Paranormal, ele usa o RPG Exoterroristas ou The Exoterrorists, que é um dos RPGs mais interessantes que eu conheço, e neste vídeo eu vou explicá-lo de forma bastante rápida, bastante direta, para vocês compreenderem. Se vocês quiserem saber mais, que eu faço uma série mais longa sobre esse RPG, falem nos comentários e deixem assim 100 likes ou mais no vídeo para mostrar que vocês têm interesse de aprender sobre esse sistema, que ele é relativamente complicado. Mas vamos começar. Como eu disse, este foi o RPG que ele utilizou, as bases do sistema que ele utilizou para o Ordem Paranormal. E o mais interessante, essa aqui é a segunda edição, que é, se não me engano, a que ele utilizou. Não há tanta diferença entre a primeira edição e a segunda. Mas o mais interessante é que todas as bases do mundo do RPG do Cellbit, inclusive na Desconjuração, no Segredo da Floresta, todas as bases do mundo dele são de exoterroristas. Se vocês souberem aqui em inglês, vocês podem ver que toda a base é o cenário que ele fala. Como é o universo de exoterroristas? Basicamente, o mundo comum, nosso mundo, ele é margeado por realidades alternativas, por outras dimensões, em especial realidades onde monstros e magia são verdadeiros, especialmente pesadelos vivos, que é o escuro profundo, The Deep Dark, que é o nome no cenário. Aí algumas pessoas, chamadas de exoterroristas, elas querem romper a barreira entre os mundos para poder ter magia, ter acesso à magia. A magia, ela só nasce entre a fricção dos mundos, entre o sofrimento e o medo que as pessoas têm. E qual é a grande questão? Como os exoterroristas fazem isso? A principal forma de se fazer isso é espalhando pelo mundo a noção de que o paranormal existe, de que magia existe, e mais ainda, de que o medo e o sofrimento podem gerar essa falha na barreira. Quanto mais pessoas em volta do mundo acreditarem em magia, quanto mais pessoas em volta do mundo terem medo, sofrerem, se debaterem sem esperança, mais a barreira entre os mundos é enfraquecida e permite a entrada de monstros, ou então permite que as pessoas, os exoterroristas, tenham acesso à magia. E aí, neste mundo existe uma ordem paranormal chamada Ordo Veritatis, Ordem da Verdade, que é inclusive uma ordem que existe no RPG do Cellbit, especificamente no Ordem Paranormal, que é literalmente isso. Essa ordem paranormal, essa ordem Ordo Veritatis, é um grupo internacional de investigadores que tentam combater esta ameaça exoterrorista, esta ameaça sobrenatural, atacando essas pessoas, impedindo que elas invoquem, impedindo que elas espalhem medo e terror. Então, e você em exoterrorista joga como um investigador, alguém dentro da ordem da verdade, a Ordo Veritatis, para combater essas células de exoterroristas. Então, a premissa do RPG do Cellbit é a mesma porque ele usa o Exoterroristas, que é o RPG que ele usa. Agora vamos falar da parte mais curiosa, que é o sistema Gumshoe. Uma das coisas legais do Gumshoe é que ele foi criado para ser um sistema inovador de investigação. E aí eu vou para a parte de sistema e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos falar primeiro sobre criação de personagens. Como todos os jogadores em exoterroristas são da Ordem Veritatis, todos são investigadores que foram formalmente treinados. Então todos têm um nível de treinamento em várias habilidades gerais e também em habilidades investigativas. O cerne e o objetivo de exoterroristas é investigação. E como é que é feito isso? Os personagens têm 2 grupos de habilidades. Tem as habilidades gerais e as habilidades investigativas, e aí você tem um conjunto de pontos para distribuir entre as duas. Nas gerais, você tem coisas como atletismo, luta, saúde, essas coisas. Nas específicas, nas investigativas, você tem investigação forense, você tem arquitetura, você tem um monte de coisa que é relacionada à investigação e às várias áreas de investigação. O que há de mais interessante nisso é que todo mundo é treinado, no mínimo, um mínimo em combate, em coisas gerais, e também todo mundo tem sua especialidade. O ideal é que num grupo, quando você está jogando esse RPG, cada um escolha uma área específica de especialização.
Como, por exemplo, você vai ter o cara que é especialista em investigação forense, vai ter o cara que é especialista em, não sei o que, em arquitetura, em análise contábil, e aí por aí vai. É muito interessante, cada um fica com uma especialidade no grupo, porque eles têm que funcionar. A ideia é que cada grupo de jogo é um grupo especializado em cada uma das áreas. É um grupo pronto para poder combater os exoterroristas. Agora, uma das coisas mais legais desse RPG é que, diferente de outros RPGs, como por exemplo a maioria dos RPGs, como é que é? Você coloca nível, por exemplo, você tem aqui burocracia, química, análise documental, de documento. Vamos supor que você teria tipo análise de documento 3. Na maioria dos RPGs você vai jogar então, quando você vai fazer o teste, você vai somar o seu nível da habilidade com a sua rolagem. Em exoterroristas não é bem assim, desde que você tenha pelo menos um ponto na especialidade significa que você é treinado. E quanto mais pontos você tem, são pontos que você vai gastar. Diferente de outros RPGs, os pontos que você coloca numa habilidade, num atributo, são pontos para você gastar ao longo das sessões. E aí nós entramos na parte legal, que é como funciona o sistema. O sistema em exoterroristas, ele é super simples. Você joga um dado de 6 lados, um dado super comum. Você pega aqui vários dados de 6 lados. Aqui, ó. Você pega um dado de 6 lados, aí você rola esse dado e você tem que tentar bater uma dificuldade. A dificuldade normalmente é 4, mas pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 3, depende do nível de dificuldade. Você tem que tentar igualar ou superar para ter sucesso. Só que aí você pode apostar pontos das suas habilidades para ter uma chance maior. Vamos supor que você quer dar um salto bem longo e se você falhar você vai cair no abismo e morrer. Aí você sabe que a dificuldade normal é tipo 4 ou 5, então você precisa tirar no mínimo 5 para conseguir ter sorte, conseguir saltar e não cair no abismo. Você pode chegar e você tem atletismo 8, você pode queimar 4 pontos de atletismo e automaticamente ter sucesso. Porque aí se a dificuldade é 5, mesmo você tirando 1 mais 4 dos pontos que você queimou, você ainda vai ter sucesso. E aí o sistema ele tem muito desse tipo de jogo, você tem que ver quanto que você quer manter das suas habilidades, quanto que você não quer queimar, para poder se manter dentro da investigação. Porque os pontos eles só são recuperados quando a investigação termina. Então vamos supor que você vai investigar o desaparecimento de uma criança que parece que foi feito por uma criatura sobrenatural. E enquanto não terminar essa investigação, você não vai recuperar os pontos que você gastou. Então, se você demorar tipo 4, 5, 10 sessões de jogo nessa investigação, você vai ter 10 sessões que você não vai recuperar. Então você vai gastar seus pontos de atletismo no começo ou no final? Você vai gastar seus pontos de investigação no começo ou no final? Isso é que é o mais interessante. Então, vira um jogo em que você tem que ter muita estratégia de como você vai usar os pontos que você tem nas suas habilidades. E aí entra a diferença entre as habilidades gerais e as habilidades investigativas. As investigativas, você usa para conseguir pistas melhoradas, porque a grande coisa, a grande razão, que aqui diz por que esse jogo existe, a grande razão do sistema Gumshoe e do exoterroristas existir é que em muitos jogos de investigação, normalmente as pessoas rolavam para achar pistas, se falhassem acabou, perdeu a pista e aí a sessão morria. Em exoterroristas, desde que você tenha pelo menos um ponto na especialização, você vai sempre conseguir uma pista, que é a pista mais básica, mais bosta, é a pista de custo 0, que nós podemos ver lá embaixo explicado, aqui ó, pistas de custo 0, são pistas que você sempre vai conseguir. Isso aí para que a sessão, para que o RPG ele não morra porque as pessoas não pegaram uma pista básica. Porém, se você quer pistas mais avançadas, benefícios especiais, estão aqui colocados, você quer benefícios especiais, você vai ter que ter resultados altos e normalmente você vai ter que gastar pontos de investigação para conseguir isso. Então, este é o sistema e este é o mundo. Exoterroristas, infelizmente, não tem em português, vocês não vão conseguir achar esse livro em português. E ele tem uma das expansões mais interessantes de todos os outros RPGs. Exoterroristas é só um dos sistemas Gumshoe. Tem versão para super-heróis, para fantasia medieval. Tem expansão que é Fear Itself, o medo ele próprio,
que é para você jogar inclusive com poderes sobrenaturais, que o Cellbit eventualmente faz nas sessões dele. Você tem um livro de monstros maravilhoso, que inclusive alguns dos monstros Cellbit também utiliza nas sessões dele. Então este é um dos sistemas que eu acho mais interessantes, mais legais de RPG, só que ele é muito complexo. Você não precisa de um sistema tão difícil para jogar, e não precisa ser um sistema em inglês. Entra no meu servidor do Discord, que lá eu tenho vários sistemas bem simples que qualquer um pode aprender a jogar, mesmo quem nunca antes jogou RPG. Inclusive, se você gosta desse tipo de material, se inscreva no canal, porque eu sempre estou lançando mais vídeos como esse. E é isso. Se vocês querem ver um vídeo mais longo, explicando em maiores detalhes exoterroristas, se esse vídeo daqui chegar a 100 likes, eu posso fazer então uma série sobre isso. Mas agradeço a todo mundo que assistiu, aqui foi Gaigai, até a próxima. Falou!